Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e tô resolvendo a prova de Física do vestibular 2023 da Universidade Estadual de Minas Gerais. Eu vou fazer agora a questão número 17. A questão diz assim: uma forma de controlar a passagem de corrente elétrica em um circuito é por meio da associação de resistores, seja em série ou em paralelo. A imagem traz um esboço de um circuito elétrico DC composto por 12 resistores com resistências em função de R, alimentados por uma fonte de tensão de 36 volts. Analise a veracidade das seguintes afirmativas. Bom, essa questão ela foi anulada por alguns erros, tá? O primeiro erro que a gente consegue detectar é o seguinte: esse gerador aqui, ele está representado de uma forma errada. Ele deveria ser representado, por exemplo, com um traço maior e um traço menor. Beleza? Mas vamos lá, isso não vai influenciar na minha conta. O segundo erro é que ele falou que as resistências estão em função de R. Tá, mas quanto que vale R para que a gente possa determinar os valores das alternativas? Não tem como. Então, por isso que essa questão ela foi anulada. Mas é uma questão, né, que a gente deve resolver para entender o que eles estariam pedindo. Infelizmente, a gente não vai encontrar as respostas, mas ela tem solução. Então, vamos lá. Ó. O nosso gerador, ele tem 36 volts, beleza? Então, a gente pode dizer que o nosso circuito vai ficar assim. Ó. Veja bem, aqui eu tenho uma associação de resistores em paralelo. Então, eu tenho que lembrar que quando os resistores estão em paralelo, é importante a gente lembrar o seguinte. Primeiro, resistores em paralelo têm corrente elétrica diferente e DDP igual, né? Corrente elétrica diferente e voltagem igual. E a gente faz o seguinte: a resistência equivalente, né? Ela é calculada como 1 sobre REC. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E assim a gente faz a associação de resistores. Porém, note o seguinte, nesse caso aqui em particular, ó, a gente tem 3 resistores iguais. Ó. Aqui vale 6, 4 mais 2 vale 6 e aqui vale 6. Então, a resistência equivalente para resistores iguais, eu pego o valor do R e divido pelo número dos resistores. Tá? Então, no nosso caso aqui, a resistência equivalente vai ser o quê? 6 divididos por 3, que vai me dar 2R. Então, aqui seria o ponto A, aqui eu teria o resistor de 2R, beleza? Aqui vai estar o ponto B, aqui eu vou ter o outro resistor, né, de 2Rs, e aqui vai ter o meu ponto C, aqui o meu resistor de 3Rs, o meu ponto D, e virei aqui. Aqui, ó, eu tenho 2 resistores iguais em paralelo. Então, a REC vai ser o quê? 4 divididos por 2 vai me dar 2. Então, aqui eu vou ter o resistor de 2Rs, aqui o ponto E. Depois, a gente tem outra associação aqui, ó,
são 3 resistores iguais em paralelo, então a REC vai ser R por 3, né? Então aqui é R divididos por 3, passo no meu ponto F, né? Depois aqui eu tenho outro resistor de 2 R's e finalmente eu retorno ao meu gerador, beleza? Então agora que eu fiz tudo isso aqui, eu posso lembrar que resistores em série, tá? A corrente elétrica é igual e a voltagem é diferente. E a resistência equivalente é a soma dos resistores. Então, eu sei que a REC aqui vai ser 2R mais 2R mais 3R mais 2R mais R sobre 3 mais 2R. Beleza? Se eu somar isso aqui, vai ficar 2, 4, 6, 8. 8, 9, 10, 11, né? Então vai ficar assim, ó, 11R mais R sobre 3. Então, vai ficar igual a, o mínimo é 3, né? 3 vai dar 33 mais 1, 34R sobre 3. Beleza? Então, achei a minha resistência equivalente disso tudo aqui. Então, vamos lá, ó. Então, a REC do sistema vai ser 34R sobre 3. Beleza? Bom, vamos resolver agora, né? Ver o que as alternativas estão falando. A primeira fala assim: o valor da corrente elétrica total do circuito será igual a 5 amperes. Vamos lá, vou resolver isso aí colorido, cada item desse, para a gente saber o que está acontecendo. Para a gente achar a corrente elétrica total do circuito, basta a gente usar quem vê, ri. Então pensa, se a corrente total é 36 e eu chamar o R de 1, vai ficar assim, ó, 34 terços de R vezes o I. Então, esse vai para cá e divide. Então, eu vou ter aqui o quê? Que o RI vai ser 3 vezes 36 divididos por 34. Então, eu sei que o meu RI vai ser igual a quem? 3 vezes 36 vai me dar 108 sobre 34. 108 sobre 34 daria 3,17 amperes. Então, eu sei que o meu RI vale 3,17 amperes. Se o R valesse 1, a gente teria como 3,17. Por isso que a primeira está errada. A segunda, ela fala assim: entre os pontos A e B, a resistência equivalente vale 18. Então, olha só, entre A e B, a resistência equivalente vale 2 e não 18. Por isso que essa aqui está errada. A terceira, ela fala assim: a tensão medida nos terminais de todos os resistores será de 36 volts. Cara, qual é a tensão total entre os resistores? A resistência total é a do gerador. Então, nesse caso aqui, a gente teria verdadeiro essa, né? A número 4, ela fala: a corrente elétrica entre os pontos B e C
é igual à corrente elétrica entre C e D. Então, vamos lá. B e C está em série com C e D. Quando a gente tem resistores em série, a gente tem a mesma corrente elétrica. Então, essa aqui está verdadeira. A última fala: o circuito apresenta uma resistência equivalente de aproximadamente 12,5. Então, veja bem, ele disse que a REC do sistema é de 12,5. Se eu pegar, né, a REC do sistema, que é igual a 34R sobre 3, isso aí vai me dar 11,3 Rs. Não é perto, por isso que essa aqui também está errada. Então, seria falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Tá? Então, a questão foi anulada. Beleza? Por isso, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.